Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 16. Bons estudos! Oi, na aula passada a gente começou a conhecer a história do Paulo e da Virgínia. Como você deve se lembrar, os dois trabalham na mesma fábrica e o Paulo está perdidamente apaixonado pela Virgínia. Como será que ele vai conseguir dizer isso para ela? E qual a maneira que ele vai encontrar para declarar o seu amor? É o que a gente vai ver nesta aula. Naquele dia, tudo parecia igual a todos os outros. Paulo, mais uma vez, aguardava ansioso por Virgínia. E ela, como em todos os outros dias, repetia mais uma vez seu ritual de chegada. Paulo já não estava conseguindo mais controlar seu amor. Enquanto isso, dentro da fábrica, começava mais um dia de trabalho. Era agitado o almoxarifado da fábrica. E era ali que Virgínia trabalhava. E naquela semana, especialmente naquela semana, ela estava ainda mais sobrecarregada. Virgínia, olha só a pilha de papéis que estão na sua mesa. Minha nossa! Só naquele momento, Virgínia parece ter se dado conta do volume de trabalho que tinha pela frente. Mas Virgínia não era dessas que tinha medo de trabalho. Não, Virgínia. Por isso, sem se deixar abater, ela percebe que não adianta reclamar. E vai logo tentando desvendar o que tinha pela frente. Vou começar por este que está mais fácil de atender. E não é que aquele primeiro memorando era o de Paulo? Aquele que ele havia escrito um dia antes. Mas o que Virgínia não sabia é que, junto com aquela simples solicitação de material, Paulo também lhe enviou um bilhete. Um bilhete muito especial. Minha Virgínia, solicito enviar ao menos um olhar para este pobre funcionário do setor de pessoal que tanto a admira. É urgente. Paulo. Ora, veja só. Eu acho que é aquele rapaz que está sempre com cara de bobo na hora da entrada. Nada mal, por sinal. Falando sozinha? Escrever o memorando é fácil. Isso Virgínia faz todo dia. Já para responder ao bilhete, ela teve que pensar um pouquinho mais. Era preciso dar um toque ao texto. Aquela resposta exigia mais criatividade. Afinal, ninguém vai sair soltando olhares por aí. Senhor Paulo, solicitamos maiores esclarecimentos a respeito da correspondência enviada. Temos o maior empenho em atender a Vossa Senhoria no que for possível e razoável. Virgínia Soares. E aí, deu para ler a continuação da história na hora do almoço? Estou cada vez mais curioso. Mas o que eu gostei mesmo foi da cara da Virgínia quando leu o bilhete do Paulo. Também recebeu uma cantada daquelas junto com o memorando. Você acha que o Paulo tem alguma chance de conquistar a Virgínia? Ah, se fosse comigo, teria sim, viu? Afinal, não é todo dia que a gente recebe uma cantada dessas. Criativa, elegante e, acima de tudo, respeitosa. Mas cada um é cada um, né? Vai saber o que passa na cabeça dessa Virgínia aí. Mas, mudando de assunto, sabe o que eu reparei, Machado? Diga. É que na primeira parte da história, quando o Paulo escreve memorando para Virgínia, você usou uma palavra muito estranha. Resma. E agora não. É que nessa segunda parte, eu resolvi usar a palavra pilha. E para não ficar tão repetitivo, né? E você sabe, pilha e resma indicam grandes quantidades de papel. Ah, são chamados substantivos coletivos, certo? Exatamente. Substantivo coletivo. Você já parou para se perguntar quantas vezes você já fez parte de um deles? Não está entendendo? Então presta atenção. Como
Como você sabe, eu, sozinha, sou uma pessoa. Agora, se eu me juntar a esse montão de gente que tem aqui, eu acabo fazendo parte da multidão, que é o conjunto de pessoas, de indivíduos. Agora, eu vou tirar um indivíduo aqui da multidão para você entender melhor essa história de substantivo coletivo. Você me ajuda aqui numa explicação de substantivos coletivos? Chega aqui um pouquinho, por favor, é rapidinho. Você torce pro Corinthians, não torce? E como? Então, quando você vai ao estádio e se junta com um monte de gente vestido assim como você, torcendo pelo mesmo time, vocês viram o quê? A torcida do time. Tá aí, virou substantivo coletivo. Eu? Nesse momento, quando você tá junto com todos os outros torcedores, xingando o juiz e dando uma força pro seu time, você passa a fazer parte da torcida, que é o substantivo coletivo de torcedor. E aí, entendeu o que é substantivo coletivo? Entendi. Então, acompanhe comigo mais alguns exemplos aqui. Um grupo de estrelas forma uma constelação. Já um grupo de elefantes recebe o nome de manada. Para os atores de uma peça, filme ou novela, a gente dá o nome de elenco. Já um agrupamento de livros recebe o nome de biblioteca. Várias flores juntas formam um ramalhete. E para um conjunto de navios de guerra, a gente usa o substantivo coletivo esquadra. Eu estava relendo aqui a sua história e me lembrei de uma coisa. O quê? Essa frase aqui. A Virgínia bateu o memorando. O que tem? É que no nosso último encontro, a gente já tinha visto palavras que têm mais um significado. Esse verbo aqui, o bater, também tem. Um outro significado para bater eu já sei. Não, é sério. Que outros sentidos podem ter o verbo bater? Podem ter muitos sentidos. Quer ver uns exemplos? Virgínia não aguentava mais, de tanto Paulo bater na mesma tecla. Rejeitado, só restou a Paulo bater em retirada. Virgínia aceitou bater um papo depois do expediente. Um homem apaixonado como Paulo é bem capaz de sair batendo cabeça por aí. Demais, hein, Machado? Como a língua que a gente fala é realmente cheia de surpresas. Imagina, com uma mesma palavra, dizer tantas coisas, né? Bom, é por essas e por outras que eu escrevo. Mas mudando de pato para ganso, me fala uma coisa, amor. Duas. Essa Virgínia aí do almoxarifado, essa que recebeu o bilhete do Paulo, eu não entendi direito porque ela escreveu o bilhete de resposta daquela maneira, tão, sei lá, empolada. Senhor Paulo, solicitamos maiores esclarecimentos a respeito da correspondência enviada. Temos o maior empenho em atender a Vossa Senhoria no que for possível e razoável. Virgínia Soares. Como não entendeu, Cecília? Ela estava querendo dar uma de durona. Exatamente, você viu que ela usou o pronome Vossa Senhoria e se colocou na primeira pessoa do plural, usando o pronome nós o tempo todo. Mas ela não podia ter sido um pouco mais simpática, não? Escrevendo o bilhete assim, de um jeito menos formal. Poderia, você não quer tentar? Eu? Você mesmo. Como é que você escreveria esse bilhete de uma maneira informal? Deixa eu ver. Eu acho que eu faria assim, quer ver? Paulo, será que eu saquei legal tudo o que você quis dizer? Só vou saber se a gente se encontrar, não acha, Virgínia? E aí, gostaram da minha informalidade? Bom, pelo que você escreveu, eu vejo que você gostaria de ganhar um bilhete como o do Paulo. Você ficou com ciúme ou impressão minha? Que ciúmes o quê? Vou ter ciúmes de um personagem que eu escrevi? Que absurdo. Para, vai, Alencar, para. Deixa o Machado em paz. Que coisa. Nós não estamos aqui para falar da minha história com o Machado. Que, aliás, vai muito bem, obrigada, né? Nós estamos aqui, o nosso encontro tem um motivo de estudar a história do Paulo e da Virgínia. E por falar nisso, eles ficam ou não ficam juntos? Essa história tá parecendo novela de televisão. Meu caro Alencar, eu acho que você vai ter que esperar até o nosso próximo capítulo, porque hoje realmente a minha pilha já esgotou.
Pois é, e eu também não vou poder adiantar nada dessa história pra vocês. Mas uma coisa eu garanto, o final vai ficar demais. Mas isso fica pra amanhã. Conto com a sua audiência, com a sua atenção, é claro, e até lá.